Eu já estou aqui na Sicredi, né, que eu sempre falo, estou na Sicredi, quem coopera cresce. E hoje eu vim conversar com o assessor de seguros. Ele trabalha na área de assessoria de seguros, que é o Tiago Couto. Então nós vamos falar sobre isso. Você já parou para pensar, já imaginou um seguro de vida? Não parou para pensar nisso ainda? Puxa vida. E olha, o seguro de vida você pode fazer de uma forma assim muito especial e que não pesa, tá bom? Vamos conversar com o Tiago. Então vamos ver o que ele tem para falar para a gente na área de seguros, que é uma matéria que nós fizemos muito pouco até, né? Mas ele que é responsável, ele veio de Palotina para dar essa entrevista e falar um pouquinho com a gente a respeito do assunto. Tudo bem contigo, Tiago? Bom dia. Bom dia, primeiro, né? O programa vai à noite, mas é bom dia. Tudo bem, né? Eu agradeço a oportunidade de estar falando um pouquinho de seguros aí para vocês. Hoje é muito importante a gente desmistificar, né, o produto, porque ele tem uma importância muito expressiva até para a sociedade, né? Então, o objetivo dele é realmente garantir a proteção financeira, né? Para os seus familiares, ou então que ele proporciona aí, você não precisa, na realidade, se dispor de uma renda ou de uma reserva financeira que você tem, né, para poder recompor aquele bem que você perdeu, né? Mas hoje a gente vai tratar um pouquinho dessa questão do seguro de vida, né, que ele é muito importante. Hoje nós os brasileiros, né, falta um pouquinho da consciência e a compreensão para poder entender realmente como funciona um seguro de vida, né? Porque quando a gente olha e fala assim, seguro de vida hoje, a primeira coisa que vem na nossa mente é a morte. Pois não é verdade? Eu acho. E nós temos muito claro, né, nossa evitação. A gente evita, né, falar desse assunto, que vai acontecer, é natural, a lei da natureza, né? Disso ninguém escapa. Realmente. E o importante disso é que você o seguro ele não vai cobrir somente ou indenizar os beneficiários no quesito do óbito, do falecimento, né? Mas você garante também coberturas em vida, né? Como uma invalidez, né? Doenças graves que são muito comuns. Como câncer, né? Principalmente, que a gente vem ouvindo falar, né, anos e anos, e uma crescente dessa doença, infelizmente. Assustador. Sem dúvida, terrível, né? Então, e além de assistências que podem auxiliá-los num chaveiro, numa troca de pneu, né? Numa pane elétrica ou uma pane seca no veículo. Então tem uma infinidade de assistências que hoje os produtos, né, os seguros de vida proporcionam para os seus segurados, né, que é muito interessante a gente avaliar. É que ninguém para pensar nisso, né? Acho que o seguro de vida deixa lá pagar e quando morre vai lá retirar, né? A família vai lá tira, coisa assim. Exatamente. Mas não pensa nas outras coisas, nos promenores, né? Com certeza. E é engraçado que a gente sempre trabalha aqui no dia a dia, oferta um seguro de vida, procura conscientizar nossos associados, né, da importância de se ter essa proteção financeira, né, porque é você amar o próximo, não é? Então a gente costuma até sugerir, faz algumas dicas. Poxa, hoje quem são seus dependentes, né? São os filhos, a esposa, né? O que você está fazendo para deixá-los amparados? Exato, isso é importante, né? E hoje, quando você for escolher um seguro de vida, a gente procura orientar os nossos associados, né, da seguinte forma: observa a sua renda, né? Foram realizados alguns estudos, né, estatísticos que comprovaram que as famílias elas demoram em torno de 36 a 48 meses para se reestruturarem, né? Então, é importante que você pegue a sua renda hoje e avalie, poxa, vou multiplicar isso, quanto eu ganho por 36 a 48 meses, que é esse espaço de tempo que as famílias demoram para se reestruturar. Então a gente tem, além disso, temos seguros específicos para as mulheres, né? Isso é bacana, gente, isso é muito bom, preste atenção. Fundamental. Por exemplo, um produto que nós temos hoje dentro do Sicredi, que é chamado Vida Mulher. É um produto destinado a esse público, né? Ele tem um objetivo, garantir coberturas em vida, que aí a gente fala da invalidez, ok? E a gente fala do câncer, né? Que a gente chama de o câncer ginecológico, né? E o câncer de mama.
E ele é um produto bem interessante, porque se a associada vem e contrata aqui o produto com a gente, né, o seguro, e ela decide mudar um pouco o hábito alimentar, ela entra em contato conosco ou com o 0800 e a própria companhia seguradora, em parceria com o Sicredi e a Icatu, ela proporciona uma assistência nutricional. Até isso? Sem dúvida, sem dúvida. Vou fazer uma pergunta para ti. Você já precisou trocar o pneu do seu carro? Já. Não é terrível? É terrível, principalmente se a mulher está sozinha. Exato. Está pedindo socorro, Deus homens tira um sarro da gente. Isso é péssimo, não é verdade? Imagina você tá fazendo uma viagem, né? Tá sozinho, furou o pneu. Isso é péssimo até para os homens também. Você pode entrar em contato com o 0800, vem um profissional, né, cadastrado junto à companhia seguradora, ele faz a troca do pneu do seu carro. Ai, que bacana. Isso é bem interessante. Não precisa sujar o joelho e nem as mãos, porque eu vou ter que ficar de joelho para tirar o pneu. Já aconteceu comigo. Já fiz isso sozinha no passado. Isso é péssimo. Péssimo. Né? Além de outras assistências, como faxineira, também é possível chamar lá uma faxineira para poder fazer a limpeza na sua residência. Você fez uma viagem de emergência, né, em função de um acidente que seja, precisa de diárias de hotel. Todas essas assistências estão disponíveis aí, por exemplo, dentro do produto. Então é bem interessante, é muito comum, a gente quebrou a chave. Que acontece muito, é normal até. Exato. Esqueceu a chave dentro do carro, que é muito comum, né? Travou o carro. Tem essas assistências que são bem importantes, né? Além de sorteios mensais, também o produto Vida Mulher, né? Que as nossas associadas podem ganhar até 50 mil reais. Né? Então é bem interessante. A gente precisa, nosso papel como instituição financeira cooperativa, né, é conscientizar, né, os nossos associados e levar para eles a importância de ter esse produto. Né? É muito interessante também, quando a gente fala das indenizações, o seguro de vida ele não vai para inventário. Né? Às vezes você tem associados ou associadas que têm aí um patrimônio elevado, né? Esse patrimônio, para a família se dispor dele, utilizá-lo para poder fazer renda, né? Para suprir as necessidades, poxa, quando ele entra em inventário é terrível. Né? É uma demora gigantesca, o custo é muito elevado. Nós tivemos relatos até de associados, né, que receberam a indenização e com a indenização quitaram, né, pagaram o inventário e aí foi liberado todo o patrimônio do segurado. Exatamente. Então é bem importante a gente conseguir trabalhar isso com os nossos associados, termos essa função extremamente importante como papel social, né, com o nosso associado para a oferta desses produtos, porque a gente olha também, é engraçado, o brasileiro, a cultura dele de planejamento financeiro é diferente dos outros países, né? Por exemplo, os Estados Unidos e o Japão, né, se a gente olhar, 90% da população brasileira, da população americana, norte-americana ou japonesa, eles deixam, né, apólices de seguro ao invés de bens. E é bem interessante. Então cria-se essa cultura que no nosso país ainda está começando a dar uma melhorada. Apenas 5% da população brasileira tem seguro de vida. Olha o mar que a gente tem para poder nadar, né, e conquistar, principalmente com os nossos associados, né, mostrar realmente a importância de ter esse produto. Né? Eu, por exemplo, viajo bastante, sou sozinho. Se eu não tenho um seguro de vida adequado, eu vou depender, se acontece uma invalidez, eu vou depender do quê? Da Previdência Social? Você está morto mesmo. Literalmente. Já posso abrir a cova e entrar lá dentro. Não é verdade? Então a gente não pode depender do nosso governo, com toda a situação que o nosso país vive, para que ele consiga suprir as nossas necessidades. E aí a gente fala, seguro de vida, a renda ela é imediata. Olha quanto tempo que você demora, né, para poder acumular um capital que seja de 200 mil, de 300 mil. Aí acontece um imprevisto, né, que o risco ele está aí.
costumo dizer o seguinte: imagina que você acorda pela manhã, né? O dia está bonito. Só que você tem o teu guarda-chuva ali do lado. Você sai sem o seu guarda-chuva, né? E chove, se molha inteiro. Você fica revoltado, né? Não é um imprevisto isso? É um imprevisto. É a mesma coisa. Então a gente atrela. É importante você ter um seguro de vida adequado porque você não sabe quando vai acontecer. Eu posso sair daqui, acontecer um acidente comigo e ficar inválido. Quem vai cuidar de mim? Né? Então eu não tenho hoje uma reserva financeira, né, de 100 mil, 200, 300 mil, que consiga suprir as minhas necessidades, quem sabe, daqui 2, 3, 5, 10 anos. Né? Então é muito importante a gente criar essa consciência, né, e desmistificar esse produto hoje. Né? Tiago, eu a respeito ali do seguro, né? Tem um dinheiro lá, o seguro que eu fiz. E daí eu venho a falecer, que eu espero que demore muito. Esse dinheiro, por exemplo, isso aí não vai para inventário, então? Não. Esse não vai. Porque se você tem conta no banco, eu tenho uma conta normal no banco, vamos imaginar que eu tenho lá 100 mil, mas eu não tenho seguro. Esse dinheiro a família não vai poder dispor, porque vai para inventário. Exatamente. E mesmo que você sabe, senha e tudo, você não pode tirar. Porque no dia do inventário isso vai ser descoberto. Sem dúvida. Não é verdade? Daí você vai sofrer penalidade. Então isso não pode. Agora, se você tem seguro, se você faz um seguro, daí, se vem a falecer, a família pode dispor desse dinheiro, então, porque não vai para inventário. É isso que eu entendi? Exatamente, exatamente. A partir do momento que você contrata o seguro, né, você tem a opção de designar os beneficiários. Então, por exemplo, né, vamos citar um pai de família. Tem 2 filhos, né, e a esposa. Ele pode colocar um percentual, vamos supor, 20% para cada filho, né, e 60% para a esposa. Fica a critério dele, não tem problema algum. Se acontecer, né, vamos bater na madeira, né, mas se acontecer o óbito, né, os familiares vão receber cada um proporcionalmente. Então é bem tranquilo, não tem muito segredo. Agora, eu até vou falar isso, eu nem comentei com vocês, mas faz uns 40 dias. Bom, agora dia 11 vai fazer 2 meses que meu pai faleceu, e faleceu de repente. Entrou no hospital porque estava sentindo desconforto, assim, um pouco de falta de ar. Em 3 horas, meu pai saiu morto do hospital, tá? Em 3 horas. Você vê como é fácil, sempre falo, como é fácil morrer, né? É que diz a minha mãe, basta estar vivo, né? Mas o meu pai, ele sempre trabalhou com a Sicredi também, só que ele mora em Cascavel. Daí o que acontece? Um bom dinheiro na Sicredi, mas só que nós não podemos retirar. Tudo isso vai para inventário, né? Até mesmo se fosse assim, nós queríamos, né, tirar esse dinheiro e dar para minha mãe aproveitar a vida, fazer muitas viagens, fazer tudo aquilo que ela desejou e sonhou na vida dela, mas não podemos tirar. Isso que nós temos tudo, né, tudo direitinho, senha, e não podemos mexer, porque isso vai a inventário, não é isso? Exatamente, e o custo disso é muito alto, né? Quanto maior o seu patrimônio, né, o dinheiro que você tem em reserva, ou que seja, em um banco, uma cooperativa, ou que seja, como no geral, o custo é muito mais alto. E demora um tempo bem expressivo para você conseguir fazer todo esse inventário, né? Então não é fácil, não é fácil. Ali tem tudo, tem muita despesa em cima disso. E o interessante em tudo isso é que ninguém para pensar. Não. Gente, é incrível, né? Porque a única coisa certa na nossa vida é a morte. Com certeza. Isso ninguém vai escapar. Você pode deixar de ir numa festa, você pode deixar de ir naquela viagem que você imaginou e sonhou há tanto tempo. Tudo isso você pode deixar, né? Não vou, não quero, né? Não vou me sentir bem. Mas a morte, essa você não pode desviar, né? Não pode desviar o caminho. Como diz um amigo meu, o telefone só funciona de lá para cá, daqui para lá o telefone não funciona. Quando chegou, vai mesmo, né? É verdade. Então eu acho que todas as pessoas, um pai de família, ou o pai já partiu, mas tem a mãe, pense nisso, de fazer um seguro e deixar aquelas pessoas que você ama amparada, talvez que não é um seguro grande, mas que você deixe um pouco,
né, para que eles possam se manter até poder se reerguer, né, tomar pé da situação, porque com a gente, para mim foi uma grande perca o meu pai, muito, e eu sinto muita saudade, porque foi uma coisa tão de repente ninguém esperava, então para a família foi um baque muito grande, a gente não esperava por isso, mas o que aconteceu, né? Aconteceu e eles nunca se preocuparam em fazer um seguro de vida. Hoje eu vejo a importância de você ter um seguro de vida. O seguro de vida é importante e é primordial na vida de todos nós. Hoje tem vários tipos de seguro e valores também. Exatamente. Bom, o seguro, quanto mais jovem você contrata o seguro, mais barato ele é. É mesmo? Sim, muito barato. Então você pode, dependendo da sua idade, você pode contratar coberturas de 100 mil, 200, 300, até 500 mil e pagar mensalmente, né? R$19, R$30. Então varia muito de acordo com a sua idade. Isso é bem importante. Eu devo pagar uns 300, então. É engraçado que a gente comenta, né, com os nossos associados, com os nossos colaboradores, né, que contratem, né, o quanto antes. Porque o que ele faz? Ele vai fazendo, além do valor mensal, todo ano, o seu capital segurado ele é reajustado de acordo com a inflação. Tem reajuste. Ele reajusta. Logicamente, o valor que você paga de forma mensal também, mas o reajuste ele é bem pequeno, nada que seja uma facada no nosso bolso, nada disso. Então, bem acessível. A gente costuma dizer o seguinte, né? É melhor ter do que não ter. Claro. Não é verdade? Então, se você observou todas as suas despesas mensais, né? E hoje, né, o teu seguro, o prêmio que você vai pagar, o valor mensal, ele vai ficar muito elevado, né? Vai fugir do teu orçamento, contrata algo que caiba no seu bolso. O importante é você ter pelo menos uma cobertura que seja simples. A hora que a situação melhorar, que você conseguiu eliminar certas contas, reavalie a cobertura, né? E contrata um novo como complemento, sem problema algum. Pode fazer isso. Pode. Não tem problema algum. Bom isso. Você pode daí... É importante. Fica bem à vontade para ir tomando decisões a respeito do seu seguro, né? Fazendo, às vezes, sair vamos imaginar assim, dos 100 mil, vai para 200. Sim. Isso, ele pode fazer? Pode. Até porque é uma coisa que e também a gente orienta nossos associados. Porque hoje eu tenho uma situação financeira, né? X. Semana que vem, mês que vem, ou às vezes eu consegui uma promoção no trabalho, né? A minha renda melhorou, né? Consequentemente eu vou conseguir consumir coisas melhores, mas a gente busca até ter uma qualidade de vida, né, interessante. Comodidade, né? Alguns certos luxos, e isso tudo gera despesa. Então, meu salário melhorou, consegui promoções nas empresas, na empresa que você trabalha, poxa, senta com o teu gerente de conta, conversa com ele e vamos reavaliar essa cobertura. Por quê? Pense comigo, se eu tenho uma despesa, né, uma renda mensal de R$20 mil, certo? E todas essas, eu tenho as minhas despesas, enfim. Poxa, para uma família que tem o seu principal provedor de renda, que ganha R$20 mil, ele contratar um seguro de 50, não dá nem pro cheiro, né? Não, hoje não. Não é verdade? Além disso, né, o seguro de vida também ele proporciona o SAF. O que é o SAF? Serviço de assistência funeral. Isso é muito importante, né? Ele vai cuidar de todos os trâmites, a própria companhia seguradora ela vai cuidar de todos os trâmites, como a liberação do corpo, toda a decoração ali do funeral, enfim, todos esses trâmites necessários para dar sequência, né, ao funeral e sem custo algum para o segurado, né, ou para os familiares, desde que eles entrem em contato com a companhia seguradora, ela vai arcar com tudo. Deixa eu fazer uma pergunta passando aqui pela minha cabeça, talvez até vou falar besteira, mas o que eu penso, às vezes nas entrevistas eu gosto de falar. Morreu, mas tem que ser de morte morrida ou, por exemplo, bandidão lá, fez seguro de vida, dentro de uma semana ele fez um seguro de vida de 200 mil.
e acabou num... Ele era um bandidão, acabou morto. Fica a mesma coisa? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Por quê? Eu digo o seguinte, quando a gente fala da morte, qualquer natureza, né? Exceto o suicídio. O suicídio, ele tem um período de carência, que ele vai de 2 anos. Então, a gente até brinca, né? Se você quiser se suicidar, suicide então depois de 2 anos, né? E 1 dia. A gente brinca. Agora, a gente pode acontecer o seguinte, como você disse, veio uma pessoa que não age de forma correta na sociedade, ela contrata um seguro de vida e acaba falecendo. Vamos supor, um bandido, ele acabou sendo morto num assalto, né? Ele, às vezes nós não sabíamos que ele tinha essa atividade, né, incorreta, e ele vem a óbito. Os beneficiários recebem a indenização? Nesse caso, não. É isso que eu queria saber. Nesse caso, não. Por quê? Porque ele agravou a situação, né? Ele foi morto porque ele estava fazendo um ato ilícito, né? Um roubo, ou então matou alguém, ou alguma coisa, né? Nós tivemos exemplos, por exemplo, de situações de vamos supor, 2 segurados, né? Estavam em um bar jogando baralho, né? E aí um perdeu para o outro, você me deve dinheiro, não sei o quê. O que aconteceu? Quase um velho oeste. Foram as vias de fato. No meio da rua, os 2, né? Um atirou no outro e os 2 morreram. Os beneficiários recebem indenização? Não. Não, porque ali a gente teve um agravo dos 2, né? Houve essa intenção. Natural, então, no caso, né? Uma doença, alguma coisa assim, isso, né? Ou acidental, né? Pode acontecer. Pode, né? Sofreu um acidente, morreu. Exato. E, inclusive, também, os nossos produtos hoje, né, é comum, quando se trata de uma morte acidental, ele dobra a indenização. Então, por exemplo, vamos bater na madeira, eu sofri um acidente e vim a óbito. Os meus beneficiários, eles vão receber o dobro. Então, se eu tenho uma cobertura de 100 mil, eles recebem 200. Então, é muito importante essa cobertura hoje, né? Se acontece, ainda mais que, por exemplo, no meu caso, que eu estou direto na estrada, trabalhando, visitando as agências do Sicredi, se acontecer algo do gênero, a minha família ela está bem amparada e ela recebe o dobro da indenização. A partir, eu vou abrir um seguro, vou começar um seguro hoje, né? Vou fazer um seguro. Vou fazer um seguro de 200 mil. Ok. E vou começar a pagar. Se eu vier a falecer 3 meses depois que está o seguro, o que acontece? Sem problemas. Sem problemas. A indenização ela ocorre. Só que o que a gente tem que cuidar é o seguinte: como hoje a gente trabalha com um produto que nós chamamos de seguro mais em vida também, que é um produto bem completo, né? Ele tem uma cobertura que a gente chama de DG, diagnóstico de doenças graves. Ele vai segurar, né, que o associado vai receber em vida. Teve um infarto, um AVC, uma insuficiência renal terminal, um câncer, né? Ou então houve a necessidade de fazer um transplante de órgãos, ele vai receber uma indenização em vida. Ele vai fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Só que quando a gente aciona esse tipo de cobertura, ele tem uma carência. E essa carência é de 3 meses. Então, somente existe essa carência quando a gente fala desse tipo de cobertura, que é o diagnóstico de doenças graves, que aí ele recebe em vida mesmo, né? Somente. Agora, tive uma morte natural, uma morte acidental, não tem carência alguma. Somente se for, como ele disse, se for constatado que houve o suicídio, né, dentro desse prazo de 2 anos, aí, infelizmente, a indenização não ocorrerá. Só depois de 2 anos e 1 dia. Aí pode ficar à vontade se quiser se matar. Né? E nem cortar o dedo também, sabe? Mindinho. Isso. Tá? Também por causa de seguro. Sabe o que é engraçado? Que infelizmente tem pessoas que têm essa visão e acabam fazendo isso. O cara vai se mutilar para poder receber a indenização de seguro.
é complicado. Se for constatado que houve até numa indenização, que hoje a gente brinca assim, quando a gente fala da invalidez, existem os graus da invalidez, né, num seguro de vida. E a gente brinca que existe a tabelinha do açougueiro, né? Essa é boa. Que a tabelinha do açougueiro, ela funciona assim. Cada membro, cada parte do nosso corpo, ele vai representar, ele tem uma representação, um percentual, né, digamos assim. Por exemplo, o meu dedo aqui, se eu tive o corte do meu dedo, perdi meu dedo, suponhamos que ele vale 10% da indenização que eu contratei, né? Se eu fiz uma cobertura de 10 mil, 10%, R$1.000 ele vai receber com essa indenização, tá? Aí, se for constatado que houve algo proposital, que realmente não foi acidental, aí é bem provável que não haja indenização, né? Tá dito. Então, não vá cortar o dedinho. É muito arriscada, né? Pode ficar sem o dedinho e sem nada. É terrível isso. Eu vou deixar você à vontade para você deixar aquele recado especial para todos que acompanham o programa Nossa Casa, Palotina, Campo Mourão, Assis. Lembrando vocês que em Campo Mourão, canal 36, em Assis, canal 9, tá? Então, todos esses municípios que estão aí acompanhando a gente, prestem atenção em tudo que o Tiago falou a respeito do seguro. Procure a agência Sicredi, né? Uma das unidades, e faça o seu seguro de vida. A nossa é a Vale do Piquiri, né? Bom, gente, o que eu posso deixar de mensagem para vocês, né? Que eu acho que é muito importante. Primeiramente, né, a gente tem que se amar, não é verdade? E amar o próximo. Então, se você é um pai de família ou que você ainda não tenha constituído a família, comece a pensar um pouquinho diferente, né? Não pense que o seguro de vida é mais um custo na sua vida. Ele é um investimento. Sem dúvida. Ele é uma proteção financeira para você. Então, poxa, eu me amo. Então, eu tenho que cuidar de mim. O imprevisto está aí. Se eu tenho uma doença, eu não tenho hoje. Poxa, a gente vê a saúde brasileira, né? Os nossos hospitais. Como que eu vou dar conta de cuidar de uma doença que possa ocorrer, né, de uma forma totalmente imprevisível na minha vida, e eu não tenho uma reserva financeira? Então eu gosto de fazer a seguinte pergunta, né, para todos, né? Sua vida tem um preço? É uma pergunta difícil. Se a gente olhar para o lado emocional, ela não tem. Realmente, nenhuma vida tem um preço. Mas nós trabalhamos, né? A gente precisa de dinheiro para poder sobreviver. Então ela tem um preço. Porque se eu não consigo trabalhar ou acontece alguma coisa comigo e eu, que tenho a minha família, né, eu não posso impedir a minha família de seguir em frente e não deixar, ou amá-los e não deixar algo para eles, né? Deixar esse legado, que é uma proteção financeira para todos eles. Então pensem, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer essa avaliação. Olhar para si, pensar e falar, poxa, o que eu estou deixando hoje para minha família? Ou o que eu estou fazendo para mim, caso alguma coisa, um imprevisto ocorra, né? Então, pensem, reavaliem, né? Procurem conversar com os seus gerentes de conta dentro do Sicredi para poder entender como funciona melhor e tirar esse mito que é o seguro de vida, né? Ele é um produto normal, comum, que vai lhe proteger, né? Então essa é a minha dica que eu deixo aí para vocês, e pensem, se amem e amem ao próximo, que é muito importante, né? Só para finalizar aqui, se eu quero fazer o seguro de vida, por exemplo, aqui dentro da unidade, estou na unidade da Avenida Londrina, qualquer uma pessoa aqui pode fazer isso para mim? Qualquer um, né? Sem problema algum. Tanto... Não tem uma pessoa específica? Não, nós temos ali, sempre é importante você tratar com o seu gerente de conta, né? Que você já tem um relacionamento com ele e tudo mais. Mas pode chegar para qualquer colaborador que ele vai levá-lo até o teu gerente de conta e você vai poder fazer o seguro com ele sem problema algum. Tanto o seguro de vida individual, ou então os empresários que também desejam proteger seus funcionários, a gente também tem um produto para empresas também.